tudo bem? Eu sou o Flávio, professor de matemática, você já me conhece. Se você não me conhece, você está perdendo as aulas. Estude, 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 tá bom? Olha só, comigo aqui está a Mariana, nossa intérprete. Nós vamos falar hoje sobre progressões, a famosa PA e a famosa PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Então lá, primeira coisa, progressão aritmética, a PA. Vamos falar um pouquinho dela aqui. Tem uma fórmula qualquer para ela, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Isso aqui é só um dado qualquer, se você não sabe utilizar, não tem valor. Então vamos deduzir o que é cada coisa aqui. O que é o AN? O AN é o valor de um termo qualquer em uma sequência. Tá ok? Pode ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo termo de uma sequência. Olha só, o A1 é o meu primeiro termo. O N é o termo qualquer. Vamos explicar aqui um pouquinho. O N, faz de conta, é 1, 3, 5, 7, 9. Tá ok? Então, o 9 é o quinto termo. Beleza? Se ele é o quinto termo, qual que é o valor desse termo? 9, igual a gente já deduziu. Então, o AN, o valor do A5, ou melhor, do quinto termo, vai ser igual a 9. Beleza? A gente vai ver isso mais à frente. Nós temos a razão. A razão, pelo próprio nome já fala, é ela que determina a sequência. Ela que dá razão a uma sequência. Tá ok? Igual na sequência que eu acabei de contar. 1, 3, 5, 7, 9. Ela está de 2 em 2. São números ímpares, né? A razão que determina essa sequência. Então, o próximo número usando essa razão vai ser 11. E o próximo vai ser 13. Porque tem uma razão que é igual a 2. E vai ser sempre igual a 2 nesse exemplo que eu citei. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de um exemplo usando os números ímpares, tá bom? 1, 3, 5, 7, até o termo qualquer. Olha só, o A1 vale 1. Eu sei que o A2 vale 3. Mas vamos usar a lógica da fórmula? Então, 1 mais 2 vezes 1 é igual a 3. Da onde que eu tirei esse 2 e da onde que eu tirei esse 1? O 1 eu tirei do primeiro termo, o 1 do primeiro termo. Se eu for para o terceiro termo, que vale 5, eu já vou alterar. Opa, já mudei para 2. Por que eu mudei para 2? Porque eu tirei do 2, do termo anterior. E se eu pular para o quarto? Opa, já pulou para 3. Por quê? Porque eu tirei do terceiro termo. E tá vendo que a sequência está dando certo, tá bom? E o quinto termo? O que eu vou fazer? Vou pegar o 4 do quarto termo, certo? Outra forma de fazer isso aqui é simplesmente pegar o número do termo que eu estou trabalhando e subtrair por 1. 5 menos 1 é igual a 4. Bateu, não bateu? E agora, e esse 2? Não falei com vocês que a razão dos números ímpares é 2? Então, esse 2 é a minha razão, tá bom? Só um pouquinho antes, olha só. E o AN? Como é que eu vou calcular o AN? Usando essa lógica aqui, ó. Eu coloquei 5 menos 1, que é igual a 4. Então, N vai ser menos quem? Menos 1. Beleza? Na fórmula mesmo, a gente escreve como? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. A única coisa que eu fiz aqui diferente é jogar a razão para frente. Mas nesse caso, não altera. Outra coisa, olha só. 1 mais 2 vezes 4. Olha as regras da matemática. Multiplicação vem antes de soma. Então, eu tenho que multiplicar e depois somar. Se você inventar de somar e depois multiplicar, você vai achar um número totalmente diferente. 1 mais 2 é 3. 3 vezes 4 é 12. Isso é uma resposta? Sim, mas uma resposta errada. Porque tem que seguir a regra. Ok? Então, o que é meu 2 aqui? Meu 2 é minha razão, igual eu já tinha mencionado. Olha só. Então, a fórmula de novo, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos pegar de novo os números ímpares? Vamos
Vamos achar o 20º termo. Eu posso achar só escrevendo lá 11, 13, 15, 17, 19, 21, posso. Eu vou achar o 20º termo, tá bom? Mas vamos trabalhar com a fórmula. Então, usando a fórmula aqui, igual eu já escrevi, o primeiro termo vale quanto? Vale 1. A minha razão vale 2. E o 20º termo? Repara, eu já não escrevo mais AN, agora é A20, ou 20º termo. Qual que é o valor do meu 20º termo? Jogando na fórmula, vai ficar assim. No lugar de A1 eu coloco 1, no lugar de N eu ponho 20, e no lugar da razão eu coloco 2. Fazendo a operação toda aqui, resolve parênteses, depois multiplica, depois soma. 20 menos 1 dá 19, né? 19 vezes 2 dá 38, 38 mais 1 dá 39. Então, o valor do meu 20º termo é 39. Beleza? Facinho, bacana. Você não precisa fazer isso tudo passo a passo. É bom fazer passo a passo. Você pode simplesmente também, assim, não, eu já peguei de cara. Joga tudo na fórmula de uma vez. Não precisa separar termo a termo. Ah, é primeiro, é razão. Se você já sabe, se você tem facilidade, joga tudo na fórmula e pronto. Então, igual eu fiz aqui. Escrevi a fórmula e joguei na fórmula. Qual que é o primeiro termo? 1. Qual que é o 20º termo? 20. Qual que é a razão? Deduzir que é 2, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a razão ainda. Resolvendo tudo, 20 menos 1 dá 19, 19 vezes 2, 38, 38 com mais 1 dá 39. Porque o pessoal fica assim, tem que seguir o passo a passo. É bom. Se você tem dificuldade, se sua área de inteligência é outra, sem ser a da matemática, é bom fazer o passo a passo. Agora, se você domina, se você gosta de matemática, se você até ensina aos seus colegas, cara, vai lá, faz direto, tá ok? Cuidado, tá bom? Só peço cuidado porque às vezes a gente comete alguns erros, umas gafes, aí erra. Normal na matemática. Olha só, razão de uma PA. Como é que eu vou determinar a razão de uma PA? Você vai pegar sempre o segundo termo e subtrair o segundo, tá bom? A outra forma de você fazer, pegar o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, o 10º menos o 9º, ou melhor, você vai sempre pegar um termo maior e subtrair pelo antecessor a ele. O que eu não posso fazer é o seguinte, eu quero achar a razão. Vou pegar o 10º termo e vou subtrair pelo primeiro, ou pelo 8º, ou pelo 6º. Aí você vai perder a lógica do exercício, porque a razão ela é uma constante numa progressão, tá ok? Agora, olha só, ainda trabalhando com números ímpares aqui, só aumentei a quantidade, deixei em números finitos, coloquei 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Se eu quisesse somar esses termos, que em alguns casos vai ter que somar mesmo. Então, o que eu faria? Vamos pegar uma lógica aqui, facinha. Vamos pegar o primeiro e o último. Quem que é o primeiro e o último? 1 e 15, não é? 1 mais 15 dá 16. Se você pegar o segundo e o penúltimo, 3 mais 13 também dá 16. Repara, 5 mais 11, que é o terceiro e o antepenúltimo, também deu 16. E o 7 e o 9, que são os termos do meio. O quarto e o quinto, que estão em ordem, né? Também dá 16. Você percebe que quando você pega as extremidades de uma progressão, o resultado sempre é igual, tá bom? Ó, primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo, a resposta vai ser sempre igual. E a resposta disso aqui dá 64, tá ok? Agora vamos usar a mesma lógica, só que de forma diferente, com fórmula matemática. Olha só, você vai pegar o primeiro termo mais o último, que a gente já deduziu que é 16, não é? Quantos termos nós tínhamos? Nós lá tínhamos 8 termos, tá bom? 1 mais 15, 16 vezes 8 dividido por 2 também deu 64, tá bom? Flávio, faz de novo aí. 1 mais 15 é 16 vezes 8, 128. 128 dividido por 2, 64. Isso aqui
Com isso aqui, o pessoal acabou criando uma fórmula para achar a soma dos termos. Qual fórmula que é? Primeiro termo mais um termo qualquer vezes a quantidade de termos dividido por 2. Beleza? Então, essa é a fórmula geral para achar a soma dos termos limitados, ok? Não vou falar aqui dos termos ilimitados por causa do tempo. Entenderam? Facinho, bacana. Detalhe, você pode fazer sempre desse jeito, daquela forma que eu passei, achando os termos? Pode, desde que os números sejam pares. Se for um número ímpar, vai acabar sobrando um termo, aí você tem que somar ele lá no final. Não esqueça disso, caso você esqueça a fórmula, tá bom? Seguindo aqui, vamos falar agora de progressão geométrica. Ela é um pouquinho mais complicada, usada bastante em biologia, por exemplo. E nesse período de pandemia, que o pessoal fala assim, use máscara, lave as mãos, porque é um vírus e ele pode proliferar de forma muito rápida, tá bom? Então, acaba entrando nessa questão aqui. Vamos lá. Tem um termo qualquer, olha, como é que eu escrevo a fórmula qualquer de uma PG? AN é igual a 1 vezes Q elevado N menos 1. De novo, vamos ver o que é isso aqui. O que é o AN? É um termo qualquer, parecendo da PA, não é? Mas a lógica é a mesma. O A1 é o primeiro termo. E esse Q? Opa, eu pulei aqui. O N é o termo qualquer. E o Q? Nesse caso, é a razão. Eu só mudei a letra, mas é razão, tá bom? Se você pegar lá nos números, no conjuntos numéricos, você vai ver que nós temos números naturais representados pela letra N, os números inteiros representados pela letra Z e os números racionais representados pela letra Q, que é números racionais, que eu uso a razão, tá bom? Só para manter uma lógica aqui. Então, é isso aqui. Vamos para a prática. Eu tenho um termo qualquer, tenho uma sequência aqui de termo, uma progressão. O que eu vou fazer? Eu quero achar o segundo termo. O que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão. Eu quero achar o terceiro termo. Eu vou pegar o A2, o segundo termo, e multiplicar pela razão. Eu quero o quarto termo. Eu vou pegar o terceiro termo e multiplicar pela razão. Agora eu quero saber ao contrário. Eu quero saber o antecessor daquele termo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero o A3. Eu vou pegar o quarto termo e dividir pela razão. Eu quero achar o segundo. Vou pegar o terceiro termo e dividir pela razão. E assim vai, o maior dividido pela razão. Tá ok? Então, aí para achar a razão em si, o que eu faço? Pego um termo e divido pelo outro. O maior dividido pelo menor dos termos. Tipo assim, quarto termo dividido pelo terceiro, terceiro dividido pelo segundo, segundo dividido pelo primeiro. O que eu não posso fazer é pegar o quarto termo e dividir pelo primeiro. Aí você não acha razão. Você acha um número qualquer, mas não é uma razão. Beleza? Você tem que pegar os dois consecutivos, o maior dividido pelo menor dos termos, tá bom? Não estou falando de número nesse caso. Vamos pegar um exemplo? Determine o sexto termo de uma PG na qual o quarto termo vale 12 e a razão vale 2. Usando a prática que a gente fez ali. Então, olha só, eu vou pegar o quarto termo e vou multiplicar pela razão. Quem que eu vou achar? Eu vou achar o quinto termo. Então, 12 vezes 2 é igual a 24. Quem que é 24? Meu quinto termo. Flávio, e se eu dividisse? Se você dividir o quarto termo por 2, na verdade você vai achar o terceiro termo. 12 dividido por 2 dá 6. Tá ok? A gente ir guardando aí. E 6 dividido por 2? Eu acharia 3, tá bom? E assim eu vou achando os antecessores do quarto termo. Mas eu quero, na verdade, qual? Eu quero o sexto termo. O que eu vou fazer então? Vou pegar o valor de um A5, que é 24, e vou multiplicar por quem? Vou multiplicar por 2. É isso aqui, ó. 24 vezes 2, que é igual a 48. Quem é 48, então? 48 é o meu sexto termo. Pronto. Nem precisei usar a fórmula. Tá ok? Então, seguindo aqui,
Determine o sexto termo de uma PG, na qual o A4 é igual a 12 e o Q é igual a... O quarto termo é 12 e a razão é 2. Só repetindo, tá bom? 12 vezes 2, que é 24, que é o quinto termo. 24 vezes 2, que é 48, que é o meu sexto termo. E se eu quiser achar a soma de uma PG? Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, que é o primeiro termo, razão n menos 1 de um termo qualquer, menos 1 dividido por razão menos 1. Vamos colocar aqui, explicando melhorzinho. Olha só, olha essa sequência. Eu acho mais complicado trabalhar com PG, tá bom? Eu tenho uma sequência de números aqui que vale 1,5, 3, 6, 12, 24, 48. Repara, é a mesma sequência dos termos que a gente estava trabalhando, de achar o sexto termo, tá bom? Então vamos lá. Você vê aqui, olha, aqui é o quarto termo, quinto e o sexto. A gente não está caçando, era o sexto termo lá atrás? Então estou usando a mesma lógica. Mas jogando para achar a soma disso aqui, eu vou jogar o primeiro termo, que é 1,5, vezes, qual é a razão? O que eu faço para achar a razão? Pego um termo sucessor e divide pelo antecessor. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 6 dá 2. 24 por 12 dá 2. Então, a minha razão é 2. Quantos termos eu tenho aqui? 6. Não é isso? Então, vai ficar 6, 2 elevado a 6 menos 1, sobre 2 a menos 1. Então, vai ficar 64 menos 1, multiplicando por 1,5, vai dar 94,5, tá? Esse aqui eu acho mais complicado, porque eu tenho que dominar um pouquinho também de potência, tá ok? E é normal errar, tá, gente? Vocês acham que porque eu sou professor eu não erro? Eu erro. Então, o que a gente quer aqui? Prática de novo, tá? Pega essa matéria, principalmente a parte de soma de uma PG, e trabalha com ela. Pega a fórmula, destrincha a fórmula e vai trabalhando para achar os termos que eu preciso, tá bom? Olha, nesses casos de PG, geralmente a gente trabalha com números inteiros e números racionais, tá? Ou melhor, o que são números racionais? Números fracionários e números decimais. Olha só nesse caso aqui, ó, o primeiro termo deu quanto? 1,5. Então, nesse caso aqui, você tem que dominar mais essa questão dos números, dos conjuntos numéricos, mas também trabalhar um pouquinho sobre potência. Você lembra lá de potência? Tem um pouquinho de dificuldade? Então, volta lá no estudo de potência. A gente passou o estudo de potência para o pessoal do primeiro ano, revisou lá no terceiro ano também. Dá uma olhada lá para você relembrar as regras de potência. Na verdade, potência a gente assiste desde o 8º ano, não é? Então, dedica, tá? Tenho falado sempre aqui, é na prática. Vai praticando, vai identificando onde está falhando e vai corrigindo essas falhas para a gente melhorar sempre. Para daqui a um tempo a gente, se Deus quiser mesmo, a gente se encontrar e falar assim, valeu a pena, foi difícil, mas foi bom a gente ter estudado dessa forma, para a gente não ficar parado. A gente quer o melhor para você, tá ok? Ó, até a próxima, muito obrigado pela sua atenção, estude, dedica mais a sua família e vamos em frente. Deus abençoe.